Era para estar escrito, já está aqui. E aí a gente vai entrar já já no aspecto da revelação. Mas por que Deus inspirou Ellen White? E o nível de inspiração é o mesmo? Então, já que é o mesmo, por que não está aqui? Por que não é um apêndice? Nós adventistas não acreditamos que Ellen White é um apêndice da Bíblia, um complemento da Bíblia, um acréscimo à Bíblia, enfim, um substituto da Bíblia. Não acreditamos em nada disso. Nós acreditamos que é no sola Escritura. A doutrina adventista é clara quanto a isso. Nossa primeira doutrina é Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, sola Escritura. Então, para que Ellen White? Eu vou ler um texto dela que fala sobre isso, mas eu vou dizer, nós acreditamos que Deus inspirou Ellen White pelo mesmo motivo que Deus inspirou profetas não canônicos durante toda a história. Por que Deus inspirou Semaías? Por que Deus inspirou o profeta Ido? Por que Deus inspirou o profeta Agate? Mas eles não escreveram livros que estão aqui, olha. Mas eles falaram coisas? Sim. Aconselharam pessoas naquela época? Sim ou não? Sim. Aconselharam reis. E escreveram coisas que não estão aqui. Nós nunca saberemos, talvez na eternidade, mas nós não sabemos o que eles escreveram, o que eles falaram. Palavras que Deus mandou, vai lá e fala com fulano de tal. E profetas que provavelmente a Bíblia nem mencione, mas que existiram. Qual é a função destes profetas se já tem a Bíblia? Simples. A função de todo profeta não canônico é fazer com que as pessoas se voltem para a palavra de Deus, se voltem para os caminhos do Senhor. A Bíblia diz, sem profecia o povo se corrompe. É necessário que Deus sempre tenha um profeta para transmitir as suas mensagens. Então, ao longo da história foi assim. Por que Deus trouxe as filhas de Filipe lá no Novo Testamento, se praticamente a Bíblia toda já estava escrita? Por que um profeta Ágabo? Para quê? Se praticamente a Bíblia toda já estava escrita. Ora, para que as pessoas se voltassem para a Bíblia, para que as pessoas se voltassem para o texto sagrado. Agora, os profetas não canônicos, eles trazem revelações adicionais, diferentes, complementares à palavra de Deus? Não. E é aí que houve mais uma confusão. Eu falei de 3 aspectos: canonicidade, inspiração e revelação. Então, para Ellen White foram reveladas coisas novas que não estavam na Bíblia. E agora os adventistas têm crenças que são baseadas nela e não têm apoio bíblico. Eu quero desafiar qualquer evangélico a pegar o livro Nisto Cremos. Os adventistas do 7º dia têm 6 doutrinas. 6 doutrinas e 28 crenças. Está no livro Nisto Cremos, pode pegar lá, você vai ver. As 6 doutrinas adventistas que são desdobradas em 28 crenças. Pegue todas elas, todas, e mostre uma que é baseada em Ellen White. Só uma. Todas as nossas doutrinas são extraídas da palavra de Deus. Pastor, então para que Ellen White? Eu vou ler Ellen White dizendo para quê. Os testemunhos, isto é, os escritos da própria Ellen White, não estão destinados a comunicar nova luz. Então, os livros de Ellen White não constituem uma nova revelação, novas doutrinas, ou a Bíblia ficou faltando essa parte. Então, traz Ellen White para escrever algumas coisas a mais aí que está faltando. Não. Os textos dela não estão destinados a comunicar uma nova luz. Vamos continuar. E sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Então, nós não temos novas revelações. As revelações já foram dadas. Os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes estão claramente discriminados na palavra de Deus. Mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas. Está ficando claro que não são novas revelações, que não tem novas doutrinas, que não tem... Não, ela apenas trabalha para que as pessoas voltem-se para o texto sagrado, se voltem para a palavra de Deus, que busquem aquilo que já foi revelado, já está lá. Os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus e sim exaltá-la e atrair para ela as mentes para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. Então, queridos, eu acho que melhor do que eu falar como nós entendemos o ministério profético de Ellen White é a própria Ellen White dizer qual é a função dela. Ela mesma disse, para que serve Ellen White? Para que serve um profeta não canônico? Não está na Bíblia. Não tem trechos dela aqui na palavra de Deus. E nem é um apêndice, nem é uma continuidade, nem nada disso. Então, mas para quê? Qual é a necessidade? Pelo mesmo motivo dos profetas não canônicos ao longo da história da Bíblia. Tinha os profetas que eram canônicos e tinha os profetas não canônicos. O nível de inspiração era o mesmo. Deus inspirou Isaías para
escrever, Deus inspirou Paulo para escrever, Deus inspirou quando Paulo escreveu textos que estariam aqui na Bíblia e textos que não estariam, recebeu a mesma inspiração. Deus inspirou Semaías e Ido e as filhas de Filipe e Ágabo e vários profetas que não escreveram nenhum livro na Bíblia. Todos eles receberam inspiração, mas não para trazer verdades adicionais, doutrinas novas. Com o fechamento do cânon, doutrina nenhuma nova deve ser acrescentada. Revelações novas nós não temos. Nós temos orientações. As orientações para que se volte para a palavra de Deus. E isso é o papel de um profeta não canônico, no caso, a senhora White. E a relação que os adventistas do sétimo dia têm com Ellen White é essa. Nós não colocamos Ellen White, em hipótese alguma, no nível das pessoas que foram mencionadas pelo pastor Augusto, né? Nós não entendemos que Ellen White esteja em pé de igualdade com Allan Kardec, Mohammed, enfim, o Maomé, não é? Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Ellen White foi uma pessoa usada por Deus para trazer instruções ao povo para que se voltem para a palavra de Deus. É isso. A doutrina da salvação. O que é que os adventistas pensam a respeito da salvação? Apesar da Igreja Adventista do Sétimo Dia declarar que a salvação é pela graça, mantém algumas doutrinas que aparentemente parecem contradizer. Por exemplo, White, a senhora White, no livro Testimonies for the Church, ela diz assim: você tem uma grande obra para fazer. Não engane sua própria alma, mas examine-se a si mesmo à luz da eternidade. É impossível você ser salvo como você está. Veja a obra ser feita por você antes que é tarde demais. No mesmo livro, ela diz ainda: Deus não pode salvar o homem contra a sua vontade. O homem deve trabalhar com seu poder, ajudado pelo dever de Cristo, para resistir e conquistar para si mesmo a perfeição. O homem deve fazer a sua parte. Baseado naquele versículo que diz assim: faz por ti que eu te ajudarei. Não, perdão, é a placa na traseira de um caminhão. Agora me lembro. Já viram na traseira do caminhão? Faz por ti que eu te ajudarei. É muito popular, né, esse pensamento. Vocês lembram que eu fiz a diferença entre monergismo e sinergismo? Na perspectiva monergista, a salvação é de Deus. Deus é quem salva o pecador. No sinergismo, que é o pensamento oficial da Igreja Católica, o pecador auxilia a Deus na sua própria salvação. Ele contribui, de alguma forma, para a sua salvação. Essas palavras aqui de Ellen White sugerem que o pensamento adventista, soteriológico, né, com relação à salvação, ele é sinergista. Você tem uma obra a fazer, você tem que colaborar com isso. E mais, olha, nessa mesma obra aí, Testimonies, ela diz: cada membro do corpo deveria sentir que a salvação de sua própria alma depende de seus próprios esforços individuais. Bom, mais uma vez nós temos aqui, de maneira simplória e eu diria até irresponsável, recortes de trechos de Ellen White para fazer uma sugestão indutiva de que os adventistas eles têm uma crença sobre a salvação, sobre a soteriologia, que de fato não é a crença que nós temos. E, olha, eu quero fazer um desafio a você. Você que é evangélico, você que é protestante e está assistindo esse vídeo, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você for falar sobre os adventistas do sétimo dia, procura pelo menos aprofundar naquilo que os adventistas realmente creem. Não pega um trecho descontextualizado e depois você coloca ali e diz: olha, a soteriologia adventista acredita nisso aqui. Eu vou mostrar outros textos de Ellen White e depois a gente vai fazer um comparativo com o que o pastor escreveu e vai ficar parecendo que uma coisa está em contradição. E depois a gente vai analisar na Bíblia exatamente a mesma coisa e eu quero que vocês vejam: caramba, uai pastor, mas então é assim que vocês acreditam? Pois é. Então eu queria que a gente fosse um pouquinho mais responsável, não é? Na hora da gente tratar de um assunto, que a gente não fosse tão simplório. Pega um texto, descontextualiza o texto e, tá vendo? A visão soteriológica da Igreja Adventista é essa. Não, não é. O sinergismo e tal, a visão católica de que a salvação é algo que Deus efetua, mas o ser humano tem que colaborar. Eu li o texto de Ellen White aí, pastor, eu quero ler também outros textos de Ellen White para explicar, para mostrar para o senhor e para outros que me assistem, e vou ler na Bíblia. Porque quando Lutero leu Romanos e leu Tiago, ele ficou em parafuso, ele disse: a carta de Tiago deve ser desprezada porque é uma carta de palha. Simplesmente porque ele não compreendeu o que Tiago estava dizendo. Eu vou ler para vocês aqui, mas é muito semelhante ao que o pastor Augusto Nicodemos fez. Então eu vou ler para vocês o que diz o que Ellen White realmente diz sobre essa questão da salvação, como que nós acreditamos, e aí depois eu vou exemplificar biblicamente, porque esses textos que foram lidos, a Ellen White que escreveu, foi ou não foi, pastor? Foi. E qual que é a explicação? Vamos lá. Primeiro texto: se juntássemos tudo o que é bom e santo, nobre e belo no homem, então aquele indivíduo que está ali orando, buscando, jejumando, fazendo a vontade de Deus, se juntasse tudo isso e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição.
Então, nada do que você faça de bom, se for apresentado como um mérito ou para obter a salvação, isso lá no céu é visto como uma traição. Outro texto dela sobre o mesmo assunto. Não assuma ninguém a atitude limitada e acanhada de que qualquer das obras do homem possa ajudar, no mínimo que seja, a liquidar a dívida de sua transgressão. Este é um engano fatal. Se o quiserdes entender, deveis cessar de acariciar vossas ideias favoritas e de coração humilde contemplar a expiação. Este assunto é compreendido tão vagamente que milhares de milhares, afirmando ser filhos de Deus, são filhos do maligno porque confiam em suas próprias obras. Uau! Quer dizer que Ellen White falou isso, pastor? Então como é que pode ela ter falado aquilo outro lá de que a gente tem que colaborar, que a gente tem que contribuir? E agora, pastor? E ela está dizendo assim, o mínimo que seja das nossas obras podem ter o favor divino, podem fazer com que a gente tenha mérito, pontinhos lá no céu. Ó, você está indo bem, estou somando aqui, você está indo bem aqui, continua que você vai ter a salvação. Ellen White diz no mínimo que seja, nada das nossas obras. E agora? Vamos continuar, vamos ler outro texto. Deus sempre exigiu boas obras, a lei as exige. Mas como o homem se colocou no pecado, onde suas boas obras não tinham valor, unicamente a justiça de Cristo pode prevalecer. E a Bíblia é clara quanto a isso no livro de Isaías, quando fala que a nossa justiça, o que é justiça? É a nossa obediência à lei de Deus, a nossa obediência à vontade de Deus. Tudo que o homem fizer de bom para agradar a Deus, isso é justiça. E a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundície. E você sabe o que é trapo de imundície? Trapo de imundície é o seguinte, no antigo Israel as mulheres elas não tinham absorvente, então elas pegavam um paninho e usavam. Aquele paninho depois de usado deveria ser descartado, jogado fora do arraial de Israel para ser queimado. Aquele paninho usado era chamado trapo de imundície. A Bíblia está dizendo que tudo que você fizer de bom para agradar a Deus é como se fosse um absorvente usado. Então você tem algum merecimento no processo da salvação? Absolutamente não. Vamos continuar o texto. Cristo pode salvar perfeitamente porque sempre vive para fazer intercessão por nós. Tudo que o homem pode fazer no sentido de sua salvação é aceitar o convite. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Talvez aqui a visão adventista vai diferenciar da visão do pastor Augusto Nicodemos, mas vai se alinhar completamente com a visão arminiana. É porque o pastor Augusto Nicodemos, por ser presbiteriano, não acredita no livre-arbítrio que Deus confere ao ser humano. A visão presbiteriana calvinista é de que o ser humano não tem escolha. Deus, ele predestinou uns para a salvação e outros para a salvação. Então, se você nasceu predestinado para a salvação, você pode fazer o que você quiser de errado, não vai ter problema. Você vai para o céu, porque Deus determinou que você vai para o céu e acabou. E em algum momento você não vai resistir à graça de Deus e você vai aceitá-lo. Mas ao contrário, você foi predestinado para a salvação. Você pode nascer em um lar cristão, pode obedecer a Deus, ir na igreja todo dia, fazer a vontade de Deus, orar, ler a Bíblia, jejuar, pregar, fazer tudo. Você vai para o inferno, porque Deus determinou que você vai para o inferno, que a vontade dele acabou. Bom, o texto bíblico que a senhora White citou diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. E essa é a visão que nós, adventistas e os arminianos, têm, que é a parte que o ser humano tem é aceitar. Porque Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Por isso o texto bíblico de Apocalipse diz quem quiser, não quem foi predestinado, né? Quem quiser, beba da água da vida. Não quem já foi predestinado, beba. Não, quem quiser. Se quiser, então eu tenho o direito de querer e tenho o direito de não querer. Eu quero, Senhor, então beba de graça. Eu não quero, então não beba. Deus não vai te obrigar, Deus não vai levar ninguém para o céu forçado. Mas a visão calvinista ela é um pouco diferente. Então talvez aqui o pastor vá divergir comigo, mas esse é um aspecto entre a visão calvinista e arminiana e que realmente nós divergimos. Mas vamos continuar o texto. Pecado algum pode ser cometido pelo homem para o qual não se tenha dado satisfação no Calvário. Assim, a cruz, em fervorosos apelos, constantemente oferece ao pecador uma expiação cabal. Uau! Na cruz, nós temos expiação cabal. Cabal. Não existe pecado que você possa cometer neste planeta para o qual não se tenha dado satisfação lá no Calvário. Amém. Louvado seja Deus por isso. Essa é a visão que nós temos como adventistas. Agora, se existe uma parte que você pode fazer é aceitar. E o livro de Apocalipse repetidamente diz: o Espírito e a noiva diz, vem. Ele está te convidando.
Eis que estou à porta e bato. Está batendo para quê se você já foi predestinado? Jesus não precisa bater a porta de ninguém. Quem já é predestinado, Jesus só bota um aviso lá. Ei, tu já está salvo. Você precisa bater na porta? O texto de Apocalipse diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você tem que abrir a porta, filho. Aí agora a gente já começa a entender o que Ellen White disse. Eu ainda vou explicar mais detalhadamente, mas a gente já começa a perceber, então a minha parte eu tenho que aceitar, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, então eu tenho que abrir, né? Jesus não diz, eis que estou à porta e bato. Estou abrindo, eu vou abrir. Só saia da frente para eu poder abrir. Não. Se você abrir. Mas por quê? Porque você tem que abrir. Porque Deus não é mal educado, ele não vai arrombando a porta do seu coração. Você tem que abrir, você tem que permitir que ele entre. Aí Jesus vai entrar e vai fazer morada. Então, a sua parte é aceitar a salvação. Essa visão é um pouco incompatível com o calvinismo, como eu já disse, porque eles não aceitam isso. Eles acreditam que Deus já disse, você vai para o céu e você vai para o inferno. E não adianta que você faça, esse aqui vai para o céu e esse vai para o inferno, porque eu já determinei e pronto, acabou. Tá? Mas não é assim que nós cremos, não. Ok, pastor, entendi. Beleza, então essa é a visão que os adventistas têm. Então como é que você explica aquele texto de Ellen White? Nós já começamos a dar essa explicação no sentido de que nós temos que aceitar e etc. Mas uma coisa que nós precisamos deixar claro é o que é justiça comunicada e o que é justiça imputada. Eu vou trabalhar esses dois termos com vocês, mas antes eu gostaria de ler um texto na Bíblia que está no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Vamos ler rapidinho esse texto? Hebreus capítulo 12 e o verso 14. Diz bem assim. Segui a paz com todos e a santificação. Santificação é um processo diário onde você obedece à vontade de Deus, faz a vontade de Deus. São as suas boas obras, tá? Santificação são as boas obras. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, pastor, a gente é salvo pelas boas obras? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que você é salvo porque está se santificando, está fazendo boas obras. Mas diz que sem as boas obras você não será salvo. Não entendi ainda. É simples de entender. Todo aquele que é salvo em Cristo fará boas obras. As boas obras não vão me salvar. Ou seja, eu posso até ter boas obras. E não quer dizer que eu vá para o céu porque eu tenho boas obras. Mas é impossível aquele que foi salvo em Cristo não ter boas obras. Era sobre isso que Ellen White estava falando. A justiça comunicada, que é a santificação, e a justiça imputada. Eu vou ler mais alguns textos, eu vou explicar isso de maneira bem simples para você entender. É imputada a justiça pela qual nós somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda é nossa adaptação para ele. Então, claramente, você percebe que Ellen White fala de duas justiças. E, biblicamente, a gente encontra isso em diversos lugares. Justiça imputada é aquela pela qual nós somos justificados. É o título para o céu. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Justiça imputada. Eu não mereço, Jesus imputa a justiça dele sobre mim e eu sou declarado salvo em Cristo Jesus, porque ele imputou a sua justiça em mim. Agora, a justiça comunicada qual é? É aquela minha adaptação para o céu. Jesus Cristo imputou a sua justiça em mim. Eu cheguei, aceitei ao Senhor Jesus como meu salvador pessoal, aceitei a salvação que Jesus Cristo me conferiu na cruz do Calvário. Agora eu vou continuar matando, roubando, eu vou continuar adulterando, eu vou continuar na prática do pecado? Não faz sentido. Por quê? Porque se eu aceito ao Senhor Jesus Cristo e continuo como velho homem, alguma coisa está errada. Então eu estou mostrando que a graça de Cristo não foi efetiva na minha vida. E não quer dizer que as minhas boas obras é que vão me garantir o céu. Mas como disse Hebreus, sem elas ninguém vai ver a Deus. Por quê? Porque elas são uma evidência da salvação já recebida. Elas não são para receber a salvação, mas elas são porque já recebeu a salvação. Compreende? Vamos avançar em mais alguns textos e eu vou ler dois versos da Bíblia que vão fazer com a sua mente assim, ó, pum, você vai ver que coisa linda. Torne-se distinto e claro o assunto de que não é possível efetuar coisa alguma em nossa posição diante de Deus ou do dom de Deus para nós por meio do mérito de seres criados. Se a fé e as obras adquirissem o dom da salvação para alguém, o Criador estaria em débito, né? O Criador estaria em obrigação para com a criatura.
Eis aqui uma oportunidade para a falsidade ser aceita como verdade. Se alguém pode merecer a salvação por alguma coisa que ele faça, encontra-se então na mesma posição que os católicos para fazer penitência por seus pecados. Claríssimo esse texto. É assim que nós cremos. Os adventistas creem desse jeito. Ué, pastor, e aí eu quero entender ainda como é que a gente entende aquele outro texto do pastor. Veja, eu já citei vários. O pastor citou um recorte que a gente está trabalhando aqui para mostrar a verdadeira face daquele recorte e como que ele deve ser compreendido, tá? Mas aqui nesse texto que nós lemos, claramente Ellen White diz que nós não merecemos, que nenhuma obra do ser humano é capaz de fazer com que Deus ofereça, conceda a salvação. Na verdade, a salvação é um dom gratuito de Deus. E ela chega a dizer, se a fé e as obras pudessem adquirir o favor divino, Deus estaria meio que em débito. Porque alguém poderia chegar e dizer, Senhor, eu tenho fé, então o Senhor é obrigado a me salvar. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é pela fé sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Por meio da fé. A fé é o braço que alcança a graça de Deus. Mas a fé não tem um mérito nela. Por isso que o apóstolo Paulo diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então até aquilo que eu tenho, a fé que eu tenho, não vem de mim, é um dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie, nem nas obras, nem na sua própria fé. Dizer, não, minha fé, por isso que eu posso ser salvo, que a minha fé é deste tamanho. Então, Senhor, se eu tenho que me salvar, Deus estaria em débito com a criatura, estaria numa obrigação para com o ser humano, e isso não é verdade. Olha a continuação do texto. A salvação, nesse caso, consiste em parte numa dívida que pode ser ganha como salário. Se o homem não pode, por qualquer de suas obras, merecer a salvação, então ela tem de ser inteiramente pela graça, recebida pelo homem como pecador, porque ele aceita Jesus e crê nele. Ela é inteiramente um dom gratuito. A justificação pela fé está fora de controvérsia. E toda essa discussão estará terminada logo que seja estabelecida a questão de que os méritos do homem caído em suas boas obras jamais poderão obter a vida eterna para ele. Graça é favor imerecido e o crente é justificado sem qualquer mérito seu próprio, sem nenhum direito a alegar a Deus. É ele justificado pela redenção que há em Cristo Jesus, que está nas cortes do céu como substituto e penhor do pecador. Está ficando claro para você até aqui? Então, os textos são muito claros e são lindos, não é? Porque mostra que realmente não há mérito humano algum no processo da salvação. E eu falava sobre a questão da fé e das obras, e que até a fé não é o que vai me trazer algum tipo de mérito, que alguém poderia dizer, opa, mas tem a minha parte aí, que é a fé. Olha o que Ellen White diz sobre essa questão. A fé é a condição sobre a qual Deus ouve por bem prometer perdão aos pecadores. Não que exista na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação, mas porque a fé pode prevalecer-se dos méritos de Cristo, o remédio provido para o pecado. Vocês viram como é lindo? Essa é a visão que nós, adventistas do sétimo dia, temos em relação à justiça comunicada, a justiça imputada, entre a relação entre fé e obras, entre a graça. Não há mérito no processo, não há mérito humano no processo da salvação. Pastor, então como é que a gente pode explicar aquele texto de Ellen White? Vou convidar você agora a ler dois textos comigo. Um que está no livro de Romanos e o outro que está no livro de Tiago. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3 e o verso 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Paulo chega a uma conclusão. Qual é a conclusão de Paulo? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Agora vamos ler Tiago. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Verso 24. Tiago também chega a uma conclusão. Concluímos, pois, em algumas versões diz assim, vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Os textos que eu apresentei de Ellen White pareciam estar em contradição com o texto que o pastor apresentou, não é verdade? Quem ouviu os textos que eu disse deve ter pensado assim, esse pastor aí apresentou vários textos, mas aquele texto que o pastor Augustus mostrou claramente entra em contradição. No mínimo aí essa Ellen White está contradizendo ela mesma. E agora, o que você faz com esses dois textos aqui? Paulo chega e conclui. Paulo diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aí Tiago chega e diz, concluímos, pois.
que o homem é justificado pelas obras da lei e não somente pela fé. Concluímos, é a conclusão de Paulo, de Tiago, capítulo 2, vamos ler novamente aqui, o verso 24. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Paulo está brigando com Tiago, está tendo um atrito aqui entre os dois. E agora, como é que a gente explica isso, pastor? Que dificuldade. Esse texto agora ficou muito complicado para a gente explicar. Como é que a gente vai lidar com isso aqui? Uau! Não é? Foi por isso que Lutero, não compreendendo a carta de Tiago, quando chegou aqui, Martinho Lutero disse, a carta de Tiago é uma carta de palha, não deveria ter nem fazer parte da Bíblia. Simplesmente porque ele não entendeu. Mas agora nós precisamos compreender. E o contexto vai nos favorecer. Impressionantemente, Deus orientou estes dois servos dele, esses dois profetas, a darem o mesmo exemplo. Eles usaram como personagem um patriarca, o patriarca Abraão. E olha o que disse Tiago no capítulo 2. Ele, no verso 21, ele diz assim: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça imputada. E ele foi chamado amigo de Deus. O que Tiago está dizendo é que no momento em que Abraão foi oferecer Isaque, a sua fé cooperou as suas obras cooperou com a sua fé, e aí cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Quando é que isso aconteceu? Vamos voltar lá para Romanos. Por quê? Como eu disse, sabiamente Deus instruiu estes dois servos a escreverem no mesmo contexto, usando o mesmo patriarca. E Romanos, capítulo 4, que é a continuação ali do capítulo 3, diz assim: que diremos, pois, terá alcançado Abraão? Eu estou lendo o verso 1. Que diremos, pois, terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, teria do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Vê que eles citam o mesmo texto? Parece que um está dialogando com o outro, não é? É um negócio assim bem... Se você lê, é fantástico. Mas, pastor, e agora como é que a gente explica? Quando foi que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça? Porque, Tiago cita o sacrifício de Isaque. E Romanos ali, Paulo, vai citar o episódio quando Abraão crê e isso lhe é imputado como justiça. E quando é que isso acontece? Aqui em Gênesis capítulo 15. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, vai lá para fora, olha para as estrelas do céu. Verso 5, capítulo 15, verso 5. Olha agora para as estrelas do céu, se podes contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. Verso 6, creu no Senhor e foi-lhe imputado como justiça. Sabe o que é justiça imputada? Abraão creu, foi imputada a justiça nele. A justiça que é para a salvação, ela não é vista. Você aceita o Senhor Jesus Cristo, é algo interno. Agora, naturalmente, quando você aceita essa justiça imputada, ela vai ser vista para as pessoas através das obras, que é a justiça comunicada, também chamada de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Abraão creu, mas se não tivesse escrito isso na Bíblia, você saberia? Não. Porque é algo pessoal. Agora, como é que eu sei que Abraão realmente creu em Deus, que Abraão realmente confiava em Deus? Porque Abraão, um dia, quando Deus disse: me dê seu filho, ele foi lá e entregou. Através das obras, eu olho e digo: esse homem tinha fé mesmo. Então não é que as obras elas têm um valor salvífico, mas elas são uma evidência da salvação recebida. Então nós temos dois aspectos aqui: justiça imputada e justiça comunicada. No caso de Tiago, ele está falando de justiça comunicada, de santificação. Ele está falando de obras que não são para a salvação, mas são evidência da salvação. E no caso de Romanos, Paulo está falando de fé, ele está falando de justificação. Aquele texto que nós lemos de Ellen White, que a primeira é o nosso título para o céu e a segunda é a adaptação para ele, as obras de Abraão são a adaptação. E o creu, isso lhe foi imputado como justiça, é o título para o céu. Então, Tiago está falando de uma coisa e Paulo está falando de outra coisa. Paulo está falando de justiça imputada, a que é para a salvação, e Tiago está falando de justiça comunicada, a evidência da salvação. Então, a carta de Tiago não era uma carta de palha, só que Lutero não entendeu.
Ellen White, quando ela diz que eu tenho algo a desempenhar, é nesse sentido. A justiça comunicada, a evidência. Todo aquele que é salvo em Cristo vai evidenciar. Mas vocês viram quantos textos eu li dela dizendo que os méritos humanos, a minha evidência não serve de nada para eu ganhar a salvação. Por quê? Porque a salvação já foi oferecida no Calvário. Repetidamente ela diz. Eu li vários textos dela mostrando como que nós pensamos, qual o pensamento adventista acerca da salvação. Então, a salvação não é algo que eu possa ganhar com os méritos meus próprios. É algo que Cristo já me ofereceu. Agora, esse oferecimento de Cristo, que é chamado justiça imputada, ele vai ser acompanhado naturalmente da justiça comunicada, da santificação. Todo aquele que recebe a salvação em Cristo vai evidenciar. E é nesse sentido que eu aceito. É nesse sentido que eu aceito a salvação e nesse sentido que eu vou exercitar as boas obras, eu vou fazer as boas obras, eu vou obedecer aquilo que Deus pede, eu não vou matar, eu não vou adorar imagens, eu não vou furtar, eu não vou adulterar, eu não vou desonrar o meu pai e minha mãe. Mas eu não estou fazendo isso para ganhar alguma coisa, eu estou fazendo isso porque Deus já me concedeu a salvação. Justiça imputada e justiça comunicada. O texto que o pastor leu é de justiça comunicada. Ela está falando da evidência da salvação, que todos precisam. Mas por que, pastor? Senão não vai para o céu. Porque sem a justiça comunicada ninguém vai ver a Deus. Quem está dizendo isso não sou eu, não. Foi o texto de Hebreus. Seguir a paz e a santificação. Seguir a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem está dizendo que sem as boas obras, sem a santificação, você não vai ver a Deus, não é a Igreja Adventista, é a Bíblia. Mas você não vai ver a Deus por causa das boas obras. Você vai ver a Deus por causa da graça de Cristo. Só que você aceitou a graça de Cristo, justiça imputada, agora você terá boas obras. E sem elas você não vai ver a Deus. Então, Ellen White, o texto que o pastor citou, está falando disso. Dessa santificação. Que você precisa ter, que você precisa aceitar, que você precisa demonstrar na sua vida. E você vai ver a Deus. Não por causa disso, mas por causa da graça de Cristo. Eu acredito que ficou claro. E mais claro que isso só se eu fizer um desenho. Vamos continuar ouvindo o vídeo do pastor. E aqui entra a guarda do sábado. Aqui no livro Testemunhos, volume 3, página 23, White diz o seguinte: devemos a cada sábado fazer um balanço para verificar se a semana finda nos trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. No livro Grande Conflito, que é o mais popular da Ellen White, na página 605, ela diz: o sábado será pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. E a característica dos que servem a Deus é aqueles que guardam o dia de sábado. Bom, esses textos que o pastor apresentou são muito utilizados pelos evangélicos e por teólogos para tentar inferir que os adventistas do sétimo dia acreditam na salvação pela guarda do sábado. Pô, veja, ela diz que importa em salvação. Tá vendo aí, pastor? Bom, pegar o texto assim isolado, sem todo o contexto, é bem fácil chegar nessa conclusão. Mas com tudo aquilo que eu já expliquei, de que os méritos humanos, de que as obras humanas, isso inclui guarda do sábado, não tem favor divino, você não tem mérito. Pastor, então como é que eu vou entender esse texto? Gente, se você prestou bem atenção em tudo aquilo que eu já expliquei no tópico anterior, tá fácil entender isso daí. Vamos mudar de mandamento e a coisa vai ficar mais fácil. Vamos supor que um indivíduo que é assassino de aluguel, ele chega para o pastor Augustus Nicodemos e diz: pastor, eu aceitei a Jesus como meu salvador pessoal. A graça de Cristo me alcançou e eu aceito a Jesus como meu salvador. E aí, o pastor diz: parabéns, meu jovem. Vamos providenciar um batismo para você. Está tudo certo com a sua vida? Está ordenada com os princípios de Deus? Sim, pastor, está tudo certo. Eu só sou assassino de aluguel, meu trabalho é esse, eu mato, eu ganho dinheiro fazendo isso, mas fora isso está tudo certo. Com certeza o pastor Augusto ia dizer assim: calma, amigo. Você é o quê? Não, eu sou matador de aluguel, eu sou assassino. É minha profissão, né? Mas a gente não pode aceitar a graça do Senhor Jesus e continuar matando. Não, mas isso aí não tem nada a ver. Seria errado o pastor dizer assim para ele: mas jovem, entenda, o não matarás implica em salvação ou perdição eterna. O pastor está dizendo, aí o jovem poderia perguntar: ué, pastor, então o senhor está sugerindo que se eu não matar eu estou salvo? Não, eu estou dizendo para você que se você aceitou Jesus e se você está salvo em Cristo, você não pode continuar matando. É isso que eu estou dizendo. Porque se você continuar matando, se você continuar transgredindo esse mandamento, você está fazendo duas coisas. Primeiro, está dizendo que a graça de Cristo realmente não transformou a sua vida.
Segundo, se a graça de Cristo não transformou a sua vida, você está dizendo realmente que você ainda continua vivendo no pecado. Então, certamente você estará perdido. Então, a transgressão do sexto mandamento implica em salvação ou perdição eterna. Para quem? Para quem transgride. Consegue entender? Consegue perceber? O indivíduo que chega para um pastor evangélico e diz assim, olha, eu tenho a minha esposa, agora eu tenho duas por fora, entendeu? Eu vivo meio que um triângulo amoroso, eu tenho a minha esposa, mas eu tenho mais duas que eu nas escondidas eu fico com elas. Mas eu já aceitei o Senhor Jesus Cristo e eu quero viver, eu quero ser batizado e aí, pastor, vou para o céu? O pastor pode dizer assim, amigo, mas você precisa parar de adulterar. Não, pastor, mas eu já aceitei a graça de Cristo na minha vida. Sim, mas a graça de Cristo vai te transformar, sim ou não? Porque uma graça que não transforma não é graça, ela não está sendo efetiva, ela não está sendo eficaz na sua vida. E aí você pode certamente dizer, querido, não adulterarás implica em salvação ou perdição eterna. Você pode dizer isso para esse jovem e ele vai questionar, mas então o senhor está dizendo que se eu não adulterar eu já vou para o céu? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você aceita Jesus, mas continua adulterando, você está dizendo que não aceitou ele realmente e que certamente você vai perder a sua salvação. Implica em perdição eterna a transgressão deste mandamento. Voltando agora, vamos para o quarto mandamento. Ellen White diz que a observância do sábado ou não implica em salvação ou perdição eterna, tendo em vista que nenhuma das obras humanas tem méritos na salvação, porque ela disse isso e eu li vários textos. Tendo em vista que nós, seres humanos, não temos nenhuma condição de, com as nossas próprias obras, apresentar algo que seja aceitável a Deus e a nossa salvação é única e exclusivamente pela graça, como é que eu posso entender esse texto de Ellen White? Do mesmo jeito que eu li Hebreus. Sem a santificação ninguém verá a Deus. O que é santificação? As obras, as minhas boas obras. Agora, aí resta ao pastor aceitar ou não que o sábado é um mandamento sagrado. Bom, aí já é outra história. Mas a explicação desse texto, pontualmente, a explicação desse texto é exatamente essa. Quando Ellen White está dizendo que o sábado, a observância do sábado implica em salvação ou perdição eterna, ela está falando exatamente nisso. Ela não está dizendo que se você guardar o sábado, você vai para o céu. Não, porque várias vezes ela já disse que isso não garante a salvação. O que ela está dizendo é que a transgressão de um mandamento, seja ele qual for, neste caso, pontualmente ela citou o quarto, mas poderia ser o quinto, poderia ser o sexto, poderia ser o décimo, não importa, cobiça, adorar imagens. A transgressão de um mandamento implica em perdição eterna. E isso, naturalmente, o pecado deliberado. Não estou falando do pecador que cometeu o erro, foi lá e se arrependeu. Mas o indivíduo, não, eu vou continuar matando mesmo. Ele está mostrando que a graça não foi efetiva na sua vida. Não, eu vou continuar com as minhas 3 mulheres mesmo e está tudo certo. Não, então ele está mostrando que a graça não foi eficaz. Ele vai se perder. Eu não posso chegar para essa pessoa e dizer, não, está tudo certo, você vai se salvar. Não vai se salvar. Você está transgredindo o mandamento do Senhor, ponto. Agora, a relação que nós, adventistas do sétimo dia, temos com o quarto mandamento é a mesma que nós temos com os demais. O único problema é esse. É que se fosse outro mandamento, o pastor Augusto Nicodemos não teria dificuldade nenhuma com a declaração. Ele entenderia perfeitamente, explicaria e estava tudo certo. O problema é que o pastor já tem uma cisma com o sábado. E aí, como nós acreditamos dessa forma, aí fica difícil. Não, como é que Então, ele está dizendo que Ellen White está dizendo que guardar o sábado vai ter a salvação. Ellen White nunca disse isso. O texto não diz isso. O que o texto está dizendo é que a transgressão deste mandamento, como a transgressão de qualquer outro, faz com que uma pessoa, isso de maneira deliberada, sem arrependimento, vai fazer com que a pessoa se perca. E isso é claro na palavra de Deus. Se você aceita Jesus Cristo, você vai ter boas obras, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Ok? Vamos continuar. Portanto, diante disso, certeza de salvação. Veja o que White escreveu no livro Christ's Object Lessons, as lições objetivas, o objetivo das lições de Cristo. Aqueles que aceitaram o Salvador, embora sinceros em sua conversão, nunca deveriam ser ensinados a dizer ou sentir que eles são salvos. Isso é enganoso. Então, Ellen White diz que você não pode ter certeza de salvação. Se você disser que você tem certeza da sua salvação, você está sendo enganado. Em contraste, o que é que a Bíblia nos diz? Diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por qualquer obra nossa, e que por isso nós podemos ter aqui e agora plena certeza da nossa salvação, pois ela foi realizada por Deus mediante Jesus Cristo e não mediante qualquer obra, esforço ou mérito humano. Bom, aqui nós temos mais um recorte desonesto. Eu vou ter que ser
eu vou ter que ser mais claro em minhas palavras, mas um recorte desonesto de um texto de Ellen White, onde Ellen White está falando da presunção que algumas pessoas tinham de dizer uma vez salvo, salvo para sempre. E tem gente que até hoje tem essa ideia. Aceitei a Jesus, estou salvo e salvo para sempre. Talvez seja um pouco difícil para o pastor aceitar esta ideia, porque na mente dele, algumas pessoas já foram predestinadas para a salvação e outras já foram predestinadas para a perdição. E nada do que a pessoa faça, aquele que foi predestinado para a salvação, nada do que ele faça vai fazer com que ele perca a salvação. Então, na mente dele, realmente, uma vez salvo, uma vez predestinado para a salvação, é salvo para sempre, e nada muda isso, porque Deus já decretou. Só que nós que somos arminianos, e nós adventistas do sétimo dia, não acreditamos nisso. Nós acreditamos que você pode ter certeza sim da salvação, mas não pelos seus méritos, não pela sua própria vontade. Você pode ter certeza sim da salvação, mas sem a presunção de dizer, não, eu estou salvo e acabou. Ellen White estava explicando nesse texto, era justamente sobre a questão da presunção. Ué, pastor, e você tem outros textos dela que vão realmente explicar isso, vão mostrar que o que o senhor está falando é verdade? Claro, eu vou apresentar para vocês agora. Duvidar da possibilidade da salvação é duvidar do poder redentor daquele que o comprou por preço infinito. Deixe que a fé substitua a descrença. Contemple as mãos que foram traspassadas e alegre-se no poder da salvação. Olha que texto forte. Duvidar da possibilidade da salvação é duvidar do poder de Deus. Foi Ellen White quem escreveu. Olha esse outro texto. A mensagem de Deus para mim e para você é: o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Se você não tem mais nada a pleitear diante de Deus, a não ser essa promessa de seu Senhor e Salvador, tenha certeza de que nunca, nunca será rejeitado. Tem que ter certeza. Mais um texto. Não devemos duvidar de sua misericórdia e dizer, não sei se serei salvo ou não. Pela fé viva, devemos lançar mão de sua promessa, pois ele disse, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ellen White diz, ninguém deve ter dúvida e ficar dizendo assim, será que eu estou salvo, eu não estou? Você percebe que é só uma questão de bom senso, de honestidade, da pessoa pesquisar um pouquinho mais, para não dizer o que a gente não está dizendo. Então chega lá numa pregação para um monte de gente e espalha uma fake news. Os adventistas acreditam que você não pode ter certeza na salvação. E aí cita um texto de Ellen White, descontextualizado. Quando você pega outros textos dela, nossa, tão claro ela dizendo que a gente não pode ter dúvida, que tem que ter certeza, que duvidar da salvação é duvidar do poder de Deus. E agora? Ela estava falando da presunção. De pessoas que eram presunçosas, de pessoas que já, mesmo vivendo nas práticas do pecado, não, eu estou salvo e está tudo certo. Talvez essa visão se aproxime muito mais da visão calvinista do que a nossa. Olha outro texto de Ellen White. Cada um de nós pode saber por si mesmo que tem um Salvador vivo, que é nosso auxílio e nosso Deus. Não precisamos dizer, não sei se estou salvo. Cremos em Cristo como nosso Salvador pessoal? Se fizermos isso, então podemos nos alegrar. Viu aí que coisa interessante? Você crê? Então, se alegra, irmão. Não tem que duvidar. E só mais dois pequenininhos, para que você não fique com dúvida, dizem assim. Ellen White insistia que é essencial ter fé em Jesus e crer que você é salvo por ele. A respeito de si mesma, ela escreveu, Jesus me salvou, embora não tivesse nada para apresentar a ele. Claramente aqui ela já fala de dois aspectos, né? De um aspecto que nós já tratamos aqui, que é méritos. Ela diz, eu não tenho mérito, nada para apresentar a ele. Quer dizer, mesmo guardando o sábado, você percebe que ela não coloca como mérito, diz, olha, aquele texto que nós falamos agora anteriormente, né? Que a questão do sábado implica em salvação ou perdição. Ela não bota assim, olha, Jesus me salvou, porque o sábado... Não. Mesmo eu não tendo méritos. Mas não guardou o sábado, não tenho méritos. Mas não obedeceu, não tenho méritos, porque essa é a visão adventista. Os méritos humanos não estão ali para servir de trampolim para a salvação, nada disso. De apoio, nada disso. Ela diz, Jesus me salvou. Eu não tinha mérito, ele me salvou. E é assim que os adventistas do sétimo dia creem. Agora eu pergunto, pastor, não é exatamente essa visão que o mundo protestante, o sola escritura, não é assim que acreditam? É. E nós acreditamos assim. Então por que a desonestidade de chegar e dizer, não, os adventistas são aceitos, os adventistas não são protestantes, não são evangélicos, se essa é a nossa visão? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, eu digo, sente como um pastor adventista, eu repito, eu estou à disposição. Se quiser um contato, a gente pode conversar, a gente pode ligar, pode fazer uma videochamada, uma videoconferência, a gente pode dialogar, só pode perguntar. Chega e pergunta, pastor,
Ok, o senhor fez o vídeo lá, eu tenho mais algumas dúvidas, eu queria saber disso. O que vocês pensam sobre isso? Eu vou dizer. Quer saber o que um adventista acredita? Pergunte para ele. Quer saber qual é a visão da igreja adventista? Leia as principais obras da igreja adventista e você vai saber. É simples assim.